que é que o nosso ministro continua ministro, no seu ponto de vista, administrando muito mal a economia brasileira? Olha, Datena, o grande problema é que você está destacando aí as perdas generalizadas para o povo brasileiro. E é fato. Eu falei aqui na desindustrialização, do desmantelo do Lula para cá, 30 mil indústrias fecharam no Brasil, a maior parte em São Paulo, porque a sede da crise, o centro da crise é São Paulo, e a saída da crise passa por São Paulo. Sabe, o poder que você conhece desde que... Você me permite uma coisa? Você me permite uma coisa? Porque isso eu falei para o povo. Eu não estou falando para o empresário, porque o empresário brasileiro, o honesto, que é a maioria, que faz o Brasil ainda a 10ª potência, num desastre econômico, esse é afetado pela falta de investimento quando o Paulo Guedes prega calote dos precatórios. Isso afasta o bom investimento interno e principalmente o investimento externo. Isso afeta o empresário. Ah, mas o empresário é rico. Mas ele é que te dá trabalho. Como é que você vai sair dessa crise econômica se não tem como crescer? Não dá. Então eu falei dos problemas da sua mesa, no combustível do seu carro, no pagamento que você tem que pagar de contas. E tudo isso vai ficar pior se você estiver desempregado. E se o empresário brasileiro não conseguir sair dessa pendura que está a indústria brasileira e reaquecer a economia. Tem um lado do empresário que também o Paulo Guedes não ajuda em nada. Tá? E só aumenta o desemprego. Eu esqueci de dizer isso. Não, mas eu ia te dizer, você é corretíssimo, você está anotando qual é a realidade brasileira, e a gente tem que entender as causas disso, mas a pergunta sua é por que aí, apesar desse desastre generalizado, por que o Paulo Guedes se mantém? E a explicação básica é a seguinte: a Ford, depois de 54 anos no Brasil, foi embora. Sai do ABC Paulista, que é a região de maior desindustrialização, o eixo da Dutra é o grande eixo da desindustrialização, a agroindústria brasileira da região que você conhece, Ribeirão Preto, ou São José do Rio Preto, esses trechos importantes da agroindústria brasileira, estressados aí pelo protecionismo estrangeiro e pela importação de etanol, por exemplo, com cotas aumentadas pelo Paulo Guedes do estrangeiro, a gasolina subindo, o diesel subindo porque eles dolarizaram os preços, é um desastre completo. 6 milhões de microempresas, e médias e grandes empresas, mas a maior parte são pequenas e médias, estão no Serasa, que é o SPC das empresas, na antessala de quebrar. Sabe o que significa? Cada microempresa dessa é 3 a 5 empregados. Então tem 30 milhões de empregos com a faca no pescoço de quebra não quebra. Tudo isso é produto da mais desastrada gestão econômica da história brasileira. Entretanto, se a gente quiser conhecer as causas e entender por que ainda assim se persiste, vamos voltar às origens disso. Isso não é um problema de Chico, Manel ou Maria da Atena, como eu tenho procurado explicar ao povo brasileiro. Isso é problema do modelo econômico. Porque diz, por que o Paulo Guedes, então, ainda permanece? Está todo mundo perdendo? Tá, menos o sistema financeiro. Vá no Google, meu irmão, você que está nos ouvindo aí no seu táxi, no seu Uber, vá no Google quando você tiver uma paradinha e entre lá e veja o lucro médio do sistema financeiro brasileiro. É disparado. Sabe, na pandemia que todo mundo se ferrou, todo mundo, o Brasil ganhou novos 18 bilionários na lista da Forbes. Ou seja, o mundo todo se ferrando, o trabalhador se ferrando, a classe média se ferrando, o dono do pequeno restaurante se ferrando, os promotores culturais se ferrando, os produtores culturais se ferrando, os artistas se ferrando, todo mundo se ferrando. Novos 18 bilionários nasceram em plena pandemia. Vai olhar a origem disso. Bolsonaro, Paulo Guedes administrando, não é, o rentismo. 26% da dívida pública brasileira, de 6 trilhões de reais, vence em apertadíssimos 2, 3 meses. Escândalo de operação compromissada. O câmbio desvaloriza, todo mundo perde, menos aqueles que apostaram na desvalorização do câmbio, que recebem um negócio que eles inventam um nome estrambótico para o povo não entender. Swap cambial, sabe o que é? Todo mundo perde e o governo indeniza o rico, com dinheiro público. Quando abriu a pandemia, o Banco Central tirou 1 trilhão com T de tapioca do seu caixa e entregou na mão dos bancos, a pretexto de que os bancos, recebendo esse dinheiro, sem qualquer obrigação, iriam expandir o crédito. Sabe o que aconteceu? O crédito encolheu. E esse dinheirão foi emprestado para o governo, a taxa Selic, que está aumentando uma pancada de 1%. Sabe quanto é que custa, Datena,
para os cofres do governo, tirando da saúde, da educação, das obras públicas, da moradia, da segurança do povo, 58 mil homicídios nos últimos 12 meses, é um desastre. Sabe quanto custa 1% a pancada que o Banco Central deu ontem? Custa 68 bilhões de reais por ano. 1 ponto percentual da Selic. 1 ponto percentual. Sabe o que já custou do Paulo Guedes para cá? 390 bilhões de reais. E esse é um dinheiro que não cai do céu, não. Ele está sendo tirado do salário do povo, está sendo tirado da aposentadoria, está sendo tirado, sabe, da saúde precária, está sendo tirado da educação precária, da falta de reajuste da Polícia de São Paulo, que está sem reajuste há não sei quantos anos, aliás, o servidor público de São Paulo. Eu fico citando São Paulo, Datena, porque eu volto a lhe dizer, São Paulo é o centro da crise e nós não sairemos dessa crise sem a compreensão e a liderança de São Paulo. Por isso que a gente precisa citar os exemplos práticos e concretos. E isso explica por que o Bolsonaro continua com Paulo Guedes. E o mais grave, irmão brasileiro que está me ouvindo, vá no Google e confira. Pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu padre, pergunte a quem você confia. O modelo econômico é o mesmo desde o Fernando Henrique Cardoso. Câmbio flutuante, superávit, meta de inflação, implantado pelo Fernando Henrique Cardoso, mantido pelo Lula, mantido pela Dilma, mantido pelo Temer, mantido pelo Bolsonaro. Com esse modelo, todos perdem e só o setor financeiro especulativo, os agiotas, ganham.